Olá, garotas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de Sagrada Mulher Rebelde. Hoje a gente não vai falar sobre uma deusa, a gente vai falar sobre algumas deusas dentro de uma visão astrológica. Então é possível que vocês já tenham ouvido falar, eu acho que é um assunto até que anda bem comum ultimamente, né? É bem possível que vocês já tenham ouvido falar sobre a astrologia do feminino, que existem aspectos dentro da astrologia que falam especificamente sobre o feminino, esses aspectos sendo Lua, Vênus e Lilith. Inclusive, já falamos sobre Vênus e já falamos sobre Lilith, e já falamos muito sobre Lua nesse podcast, mas hoje a gente vai fazer tudo isso através de uma perspectiva astrológica. E aí eu não sou astróloga, então eu não ousaria fazer isso sozinha. E a deusa me abençoou com uma melhor amiga que é astróloga, que é a Vanessa, que está aqui comigo hoje. Então a Vanessa vai nos ajudar a falar sobre a astrologia do feminino, sobre as três grandes deusas cósmicas e como elas se relacionam com a nossa vida. Bem-vinda, Vanessa! Obrigada a todas por essa oportunidade de estar aqui falando de astrologia de uma maneira tão próxima da gente, né? Uhum. A astrologia, ela por um tempo parecia uma coisa tão distante e hoje ela tem chegado a gente com mais facilidade, com mais abundância. Mas eu acho importante a gente entender como que isso realmente pode ser aplicável de uma maneira prática e não tão generalista, né? Como se fôssemos todas iguais. E aqui é muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós não somos todas iguais, nós não somos uma única. Uhum. E às vezes o grande desafio de nós mulheres é procurar nos compreender e responder algumas das nossas questões olhando por um único aspecto. Uhum. E aqui a gente já começa a perceber que se já são três, né? Três pontos da astrologia que direcionam grandemente para o feminino, a gente pode compreender também que algumas perguntas podem ser feitas em lugares diferentes e Sim, não sempre para o mesmo, e não sim. sempre da mesma forma, ou seja, muito abundante sabermos que a Lua está falando do feminino, Uhum. mas como que interage isso junto com Vênus, junto com Lilith e todas elas habitando uma mesma mulher? Sim. Então a gente percebe que além de sermos diferentes entre nós, temos aspectos diferentes dentro de nós mesmos, que não competem, Sim. mas coexistem, habitam o mesmo lugar, né? E eu gostei muito que ontem a gente estava fazendo uma prévia, né, do que a gente ia gravar ontem, do que a gente ia gravar hoje. E a Vanessa falou, Sophie, a gente não está falando de três aspectos do mapa astral, a gente não está falando de três deusas, a gente está falando de três inteligências. Então, isso eu acho que é uma forma muito bonita da gente começar a olhar para isso. Eu tenho três inteligências femininas que regem o feminino dentro do meu mapa. Eu tenho essas três inteligências dentro da minha vida e como eu me conduzo através delas, como eu me conduzo usando elas como um mapa de navegação pela vida. Então, hoje a gente vai olhar para esses arquétipos e eu sempre falo sobre isso com vocês, né? A gente não olha para os arquétipos e acho que eu vou adotar essa visão da Vanessa das inteligências. A gente nunca olha para os arquétipos, para as deusas como algo separado de mim. Não, são arquétipos que vivem em mim. E aí, trazendo essa visão, são inteligências que vivem em mim. Então eu tenho uma lua que vive em mim, que fala sobre um aspecto, sobre uma inteligência do meu ser. Eu tenho uma Vênus que vive em mim, que fala sobre um outro aspecto, uma outra inteligência. E eu tenho uma Lilith que fala sobre outros aspectos e outras inteligências. E para cada uma de nós isso vai ser muito único. Hoje a gente vai falar em linhas gerais, né? E a gente Sim, começa por ela, que é assim a grande regente do meu mapa, pelo menos, no meu porque eu também. tenho muito, muito desse aspecto no meu mapa, que é a Lua. E por ser inteligências, é muito interessante que a gente lembre que é inteligente. Uhum. Ou seja, e competição não é algo inteligente. Então, é realmente trazendo integração disso tudo, né? E a Lua, trazendo uma dessas partes, ela relaciona muito ao nosso campo emocional,
a como que a gente sente, a como que a gente reage aos estímulos da vida. A vida está sempre nos trazendo situações. E como que a gente tem aquele primeiro instinto de reação, condiz muito como é a lua que nos habita. Uhum. E saindo um pouco disso que já é bem falado, teu podcast mesmo traz episódios incríveis sobre essa percepção da lua em nós. Uhum. O sentir é algo já compreendido, né? A gente começa a perceber que é básico a compreensão de que sentimos. Uhum. Mas eu sinto, e por muitas vezes eu me deixo levar por esses sentimentos, por essas emoções, por essas sensações, e simplesmente porque eu sinto. Uhum. E não conseguimos dar nome, não conseguimos dizer o que é que a gente sente, e só vai levando, como um barco a esmo mesmo, num Sim. grande mar, né? Ser emocional é uma coisa, isso eu falo bastante por aqui, assim, acho que traz um gancho interessante. A gente fala em linhas muito gerais, e eu sempre digo, gente, isso é muito superficial, mas em linhas muito gerais a gente fala, o masculino é o nosso racional e o feminino é o nosso emocional. E a gente aprendeu na nossa sociedade que o emocional é a nossa fraqueza. Você é guiada pelas suas emoções. Se você se deixa ser guiada pelas suas emoções, isso é fraqueza. E eu acho que quando a gente vai adentrando e conhecendo as nossas emoções e o nosso sensível, a gente entende que isso não é fraqueza, isso é força. Conhecer o meu campo sensível me dá força. Seria isso? Sim, e exatamente o grande potencial de quando a gente está bem relacionado com a nossa lua. Sim, Porque já não é mais sobre sentir, sim, é sobre o que fazer com aquilo que eu sinto. sim, Como habitar essa espécie humana, esse corpo de mulher, sentindo na magnitude que a gente sente. sim, E daí cada uma sente de acordo com a posição da sua lua, o signo, a casa, os aspectos, né? sim. Mas e aí? Uhum, Se eu sou assim, o que que eu faço com isso, né? Como que eu habito a vida sendo tão emocionada, uhum, sentindo tanto? Porque, sim, eu não sou tão emotiva, é só uma outra forma de viver as emoções, porque essa é uma característica inerente à experiência humana. sim, Então, por muitas vezes, nessa grande bagunça que causa sentir e não saber o que está sentindo, é quase como uma defesa da própria psique uhum, procurar parar de sentir. sim, E eu acho que isso é uma castração, um voto de escassez na nossa vida. sim. É justamente isso, assim, a gente estava falando sobre isso ontem e eu percebo que a gente acha então que sentir é uma fraqueza, a gente foi guiada para esse lugar de que eu tenho que ser racional porque eu não posso confiar nas minhas emoções porque eu sou muito emotiva. Então, eu como mulher eu sou muito emotiva, eu sou cíclica, então eu vou ter as minhas fases em que as minhas emoções vão estar muito intensas, eu não posso confiar naquilo que eu sinto. E a gente começa a fugir. A gente quer ser racional, só que, cara, a nossa racionalidade e as nossas emoções, elas não têm que estar em guerra, elas têm que estar trabalhando juntas. É isso que a gente chama de inteligência emocional, né? Então, a gente tenta botar, não, eu vou ser racional e eu não vou ser sensível. Só que isso só gera uma batalha dentro de nós, porque a gente é sensível e a gente é racional. Então, usando um exemplo, vou usar um exemplo meu, porque eu acho que é o melhor caminho sempre. Eu tenho vários aspectos do meu mapa astral em Câncer, inclusive Dona Lua, minha Lua tá lá em Câncer. E sempre me falavam muito que ser canceriana e ter esses aspectos cancerianos era... eu tinha uma tendência a ser carente, sempre ouvi isso muito, assim, mas eu falava, não, eu carente... Eu não, porque eu achava que isso era uma fraqueza, né? Eu achava que admitir isso era admitir uma fraqueza em mim. E com a vida a gente vai caindo e levantando, e caindo, levantando, caindo, levantando. Eu fui percebendo que sim, muitas vezes o meu maior gatilho emocional na vida até hoje, assim, desde a minha infância primeira até os dias de hoje, o meu maior gatilho emocional é a carência. E eu acabo fazendo muitas escolhas inconscientes e me colocando em muitas situações por conta dela. Inteligência emocional não é, então eu não vou dizer assim, então eu sou carente, eu vou fazer as coisas errado mesmo, eu vou fazer as coisas a partir de um lugar de carência. Eu acho que inteligência emocional é dizer assim, cara, eu tenho isso.
Então eu vou prestar atenção nisso. Então, quando eu começo a fazer escolhas que eu percebo que estão sendo guiadas por isso, eu já consigo dizer, opa, peraí, eu acho que isso aqui não é bem o que eu tô pensando. Eu acho que aqui eu tô realmente sendo guiada por essa emoção inconsciente que tá em mim. Então, eu acho que não é a gente se... Quando a gente fala desse lugar emocional, né, de se permitir sentir, se permitir ser sensível, não é, eu vou deixar então que isso aqui guie a minha vida. Eu vou me guiar pelas minhas emoções, eu vou deixar que elas façam o que elas quiserem comigo. Não. Eu vou ter consciência de que eu tenho tais gatilhos emocionais, de que eu tenho tais forças dentro de mim, e que quando elas começam a mostrar a carinha delas, eu já sei dar nome. Eu acho que é muito importante dar nome às emoções e dizer, cara, isso aqui é isso. Tá? Se eu quiser fazer essa escolha baseada nisso, ok. Mas eu tenho consciência de que isso é isso e eu não posso dizer que é outra coisa ou fingir que eu não tô vendo. E eu acho que esse teu relato traz uma amostragem, né, do que é quando a gente considera uma característica nossa como fraqueza, ao invés de apropriar, né? Sim. E daí por não ser algo que eu não posso, então, tipo assim, eu não posso ser carente, eu não posso ser carinhosa, eu não posso ser independente, seja como for, a gente tenta excluir aquilo de nós, não traz pertencimento. Sim. Quando a gente exclui, o nosso sistema ele tenta se defender. E daí você começa a fazer escolhas que te levam ao contrário do que você precisa. Sim. E isso não nos faz crescer. Sim. Isso não nos faz amadurecer e coloca a gente em ciclos repetitivos de dependência emocional e daí sim fazer com que a carência, que é o exemplo que tu trouxe, se torne algo destrutivo. Sim. Porque eu excluo aquilo de mim e aquilo que a gente fala muito, né? Na astrologia, eu não posso tirar a tua lua lá de Câncer e colocar em outro lugar. Não tem muito como, mais inteligente. A gente não pode fazer uma cirurgia astral. Não podemos fazer uma cirurgia astral. Mas a gente pode fazer você compreender, você é o exemplo, porque tu já tá bem alinhada com isso, habitar muito bem esse câncer. Tanto que tu é a maior canceriana que eu conheço e quebra todos esses tabus aí que a gente vê de dramática e tudo mais. Tem essas características, mas lida com elas de um lugar esplendoroso. Por quê? Porque trouxe pertencimento. Exato. Então a Lua nos mostra a aceitar e compreender, de fato, quando eu preciso ser cuidada, quando eu preciso ser acolhida, quando eu preciso me sentir protegida, o que é que eu preciso, ao invés de negar isso que eu preciso e me fazer ainda mais mal. Eu acho que uma coisa, eu passei pelas últimas semanas umas coisinhas assim, canceriana dramática, tava com drama, tava com vitimismo. Vitimismo é um que eu cuido muito, assim, mas eu tava nesse drama e eu falei, cara, quer saber? Deixa eu fazer um pouquinho de drama, daqui a pouco eu só tô precisando chorar aqui e sentir isso. Só que em vez de ficar alimentando aquele discurso dramático de coitadinha de mim, nananã, eu só senti, eu só falei, eu vou chorar e eu vou sentir o que eu tô sentindo e eu não vou negar. E isso vai virando a chave do tipo, eu não consigo controlar o que eu sinto? Não controlo o que eu sinto, mas eu já consigo tomar a lição daquilo que eu tô sentindo. Isso que eu tô sentindo tá querendo me dizer aquilo e eu vou tomar tal atitude e a gente vai se tornando mestras do nosso próprio caminho, né? Eu acho que a partir desse lugar onde a gente se permite sentir as nossas emoções, a gente vai se tornando mestras do nosso próprio caminho. Que ninguém pode chegar de fora e dizer o que é, como que a Sophie se sente, porque a Sophie tem aquela lua naquele lugar. E só tu vai saber sobre ela. E depois que a gente consegue, porque esse é um relacionamento consigo mesma. Sim. A lua traz o nosso relacionamento com a gente mesma. Sim. Como que a gente lida com isso que nos toma, nos pega, né? E só depois que a gente se relaciona internamente e tá conhecido, é que realmente estamos capacitadas para ter relações externas. E daí a gente muda de aspecto. Porque daí quem tá falando de relacionamento com o mundo, com as pessoas, com o outro, daí é a nossa Vênus. A gente já falou sobre Vênus aqui recentemente. Eu fiz um episódio... A gente já falou recentemente sobre Lilith e a gente já falou recentemente sobre Afrodite. Se eu não me engano, Lilith foi o último episódio. E o penúltimo que a gente teve aqui no podcast foi Afrodite. Então,
Afrodite, ela é um grande aspecto de Vênus. A gente tem grandes deusas dentro dos estudos do feminino, deusas antigas, mitos que são essa deusa cósmica, esse planeta, assim, são deusas que são associadas a esse planeta. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acho incrível que sempre, ao longo da história humana, no desenvolvimento da astrologia e no desenvolvimento da espiritualidade, Vênus sempre foi associada com o amor, com as relações, ela sempre foi associada com esse lugar, tanto que todas essas deusas, Inanna, Ishtar, Astarte, Afrodite, a Vênus em si, porque Afrodite ganha o nome de Vênus em Roma depois, todas elas são grandes deusas do amor, de vez em quando da guerra também, porque eu acho que o amor e a guerra não vêm juntos, mas a gente sempre teve esse aspecto associado com Vênus, muito, assim, muito da nossa ancestralidade, tanto que as próprias deusas de Vênus, elas eram sempre deusas do amor, né? Na astrologia, além de deusa do amor, ela também é a deusa dos valores. Uhum. E aqui entra uma relação muito importante de a gente se compreender como mulher através de Vênus, porque amor, relacionamentos, a gente não está acostumado a entender que isso é uma escolha. Sim, a gente acha que é destino, né? A gente acha que é destino. Uhum. E não uma escolha. E daí tem uma coisa muito interessante quando a gente percebe que sim, a gente tem o poder e o direito de escolha. É que para fazer uma escolha, você precisa de alguns critérios. Sim. Porque se você não tem critérios, você não tem escolha. Sim. E é assim que muitas vezes nós somos tomadas em relações que nem combinam. Porque a gente pensa em algum momento que não tem escolha sobre aquilo. Sentiu algo, eu não tenho o que fazer, eu me deixo levar. Sim, eu me deixo levar pelas eu emoções. me deixo levar pelas minhas emoções, né? E não, a Vênus, ela tá falando de sentimentos, Uhum. de amor e de valores. Uhum. Então, pra gente fazer uma escolha, alguns critérios são muito interessantes de a gente perceber que se a gente não tem consciência, inconscientemente ela tá nos guiando. Uhum. Porque ela também é a deusa do prazer, ela também é a deusa da beleza, Uhum. ela também é a deusa do magnetismo, Sim. da atração, do mútuo, do receber em troca também, Sim, sabe? do dar De e não ser, receber. do dar e receber, Sim. do ser correspondido. Isso tudo tem muito a ver com Vênus. Sim. E quando a gente toma clareza sobre isso e sabe o que de fato me dá prazer, o que de fato eu me sinto atraída, o que de fato eu considero bonito, seja através do que os meus olhos podem ver, seja através do que eu sinto quando eu observo e contemplo alguma situação, eu vejo que eu posso escolher um pouquinho diferente do que eu sou levada antes de tomar essa clareza. De ser levada, eu não me deixo ser só levada pelos meus desejos e impulsos primordiais. Exatamente. Mas eu deixo que eles falem comigo para que eles me guiem, mas eles é como deixar que eles me guiem sem que eles me controlem. Faz sentido isso? Sim. Eu acho que a consciência de Vênus no nosso mapa vai nos trazer isso. Isso Ela me vai te guia, trazer mas isso não me controla. Ela vai te trazer os estímulos. Sim. E os estímulos, eles não são propriamente bons ou ruins. Sim. Mas na hora que eu sei quais são os meus critérios, esse estímulo, ele é compatível comigo? Sim. Se não é, muito obrigada. Sim. Você continua pertencendo, mas não vai me fazer bem. Sim. Então eu consigo deixar passar, eu consigo continuar admirando, mas sei que aquilo não vai me dar retorno. Sim. Porque ela é a deusa do amor e dos valores. Nós estamos falando aqui em retornos, em abundância, e é também abundância financeira, porque ela é regente de Touro, o signo das propriedades e da abundância material, e de Libra, que é o signo dos relacionamentos. Uhum. Mas ela traz, então, essa clareza de que se nós não estamos aonde é correspondente com o nosso magnetismo, nós não temos abundância nem no campo emocional, nem no campo financeiro.
E aí, isso me lembra de 2 deusas específicas, 3, na verdade. Eu não quero me estender muito, né? Mas 3. Mas eu adoro essa relação entre a astrologia aqui e a mitologia das deusas, trazendo É muito incrível, né? Porque Sim. às vezes não tá nem tão... não é tão clara essa relação para nós, mas tá sempre acontecendo no campo arquetípico, né? Então, Lakshmi, que tá aí atrás de ti, tava olhando para ela agora, a Lakshmi, ela é uma deusa que dentro dos estudos da astrologia védica, por exemplo, ela tá associada com Vênus. E Lakshmi, para mim, ela é a grande deusa do magnetismo, da abundância, mas é através do amor, assim, através do amor próprio que ela emana, né? Quanto mais amor a gente tem, e amor próprio não é tipo sobre esse eu, mas é sobre a vida. Lakshmi é o amor pela vida. Quanto mais eu amo a vida, mais abundante eu sou. Quanto mais eu crio uma vida que eu amo, mais abundante eu sou. Vênus, Afrodite para mim nunca foi. As pessoas ficam nesse papo de Afrodite, arquétipo de Afrodite, vamos ativar o seu arquétipo de Afrodite para você ficar gostosona, atrair quem você quer. Não! É sobre você se tornar magnética para você atrair a vida que você quer. A Afrodite, ela é muito tipo, gente, eu sou esse brilho todo, eu sou esse poder todo, eu atraio aquilo que eu quero porque eu entendo que eu mereço aquilo que eu quero. E aquilo chega até mim através dessa potência desse meu brilho. E eu mereço só o que tem de melhor nesse mundo, entendeu? A Afrodite não fica vibrando em coisinha, ela não fica vibrando em coisinha, não, ela sai de dentro do mar, de dentro de uma concha, nasce já mulher e tipo, gente, eu sou tudo isso aqui, entendeu? Como ancorar essas características sem ter total ciência do que gosta? Sim, do que gosta, de si, exatamente. Si. Não é, eu vou sair atraindo tudo. Tudo, e daí... Imagina atrair tudo, ninguém tem nem tempo pra atrair tudo, nem energia pra atrair tudo, não, entende? E é uma grande armadilha, né? É uma grande armadilha. E aí... aí, eu vejo umas coisas muito péssimas na internet, infelizmente, que é tipo, se torne atraente para que ninguém possa resistir a você. Gente, eu quero que um monte de gente resista a mim. Eu não quero me tornar irresistível. Obrigada, sabe? E aí tem uma outra deusa que, enfim, eu amo de paixão, não foi tema ainda de nenhum episódio do podcast, mas com certeza vai ser muito em breve, que é a Inanna. Inanna, ela tem todo aquele mito da descida, que é super legal e tal, mas Inanna, ela tem uma característica que ela é a deusa do amor, grande deusa do amor do povo sumério, depois ela se torna meio que deusa da guerra na Babilônia também, mas antes ela era só deusa do amor, assim. E ela tinha uma barca prateada, que essa barca prateada era a própria estrela Vênus, né? Ela navegava nos céus, pelos céus, ela ia para o submundo e ela voltava dentro dessa barca prateada. E essa barca era cheia de presentes e riquezas, tem até uma história em que ela embebeda um deus, porque a Inanna ela também era deusa do trigo, então ela podia beber do trigo e da cevada, né? Ela podia beber e ela não ficava bêbada. Então ela embebeda um deus e ela faz com que ele dê para ela de presente tudo que ela queria. Todos os dons dele, ele dá de presente para ela. E ele no outro dia acorda e ele dá risada. Ele fala, me enganou. Fui enganada e tipo, é isso, sabe? E ela sai navegando pelos céus com todos aqueles dons que ela recebeu dele de presente, porque ele deu de presente para ela. Tava bêbado? Tava. Mas ele deu de presente para ela. Então, eu acho que essas são 3 culturas completamente diferentes, 3 tempos completamente diferentes e falam exatamente da vibração e da energia de Vênus, que eu sou magnética, eu atraio aquilo que eu quero através da mais alta vibração do meu ser, assim, desse lugar onde eu me conheço os meus valores, reconheço que eu mereço o melhor da vida e atraio isso por magnetismo mesmo, assim. E dessa percepção, a gente tem um grande clichê, assim, né? Quando pergunta, assim, como, principalmente em relações duradouras, como que você sustenta o amor por tanto tempo? E é comum a gente ouvir a resposta como admiração. Uhum. Por quê? Daí fica claro, ao longo do tempo, o quanto o amor e a admiração que vem daquilo que você valoriza são intimamente relacionados. Sim. Uhum. Intimamente relacionados. E para fazer essas transformações todas que a gente trouxe até aqui, a gente precisa deixar algumas coisas que a gente acreditou que eram antes de experimentar essa nova consciência para trás, né? Sim. E daí a gente tem uma outra grande
outro grande aspecto aí, tanto da A nossa astrologia, grande sagrada mulher rebelde. a nossa grande sagrada mulher rebelde, então apresenta ela para nós. A gente falou sobre ela aqui no último episódio do podcast, e assim, eu falei sobre ela, sei lá, acho que durou 1 hora o episódio, se eu não me engano foi o episódio mais ouvido do podcast até hoje. Obrigada, garotas! A gente falou sobre ela, mas ela rende, assim, muito mais do que 1 hora de assunto. Muito mais do que 2 horas de assunto. Porque ela é o aspecto da nossa psique que rege justamente esse lugar onde eu coloco limites, onde eu me imponho, onde eu sou indomável, sabe? E aí, consciente do que eu sinto, consciente dos meus valores, aí eu me torno indomável, aí eu me torno aquela potência. E no próprio episódio eu falo pra vocês que tem uma relação muito grande com ela dentro da astrologia, mas que eu não quis trazer porque não é o meu conhecimento profundo, mas ela é a nossa lua escura, que se chama Lilith. E na astrologia, ela traz lugares que são feridas do feminino. Uhum. Então, olha a potência que é reconhecer os nossos lugares de dor. E não fugir deles. Mas entender que se dói, e se doeu tantas vezes, é porque ali tem algo que é realmente indomável. Sim. E que se está repetindo essas dores, nós estamos falhando com os nossos limites, ou seja, aqui não. Uhum. E por muitas vezes a gente pensa ali, né? Então se isso está me doendo, eu preciso fazer com que isso não me doa. Uhum. E passa anos tentando fazer com que determinada situação não te machuque, ao invés de olhar aqui, não. Uhum. E Lilith vem e diz assim, não mais. Sim. Não mais neste lugar que me machuca, eu não permito que algo de fora venha e me cause isso, assim. Sim. Então ela estabelece limites. Sim. E acho que é uma grande deusa da mulher rebelde, porque para que a gente estabeleça limites, a gente precisa de emoções que muitas vezes a gente julgou como ruins. Sim. Como a raiva, como a ira, como a fúria. Sim. Que são elas que vão dizer assim, ó, não. Chega. Eu tava falando sobre isso na terapia essa semana, inclusive. O quanto... E aí isso é dentro de uma relação pessoal minha, assim, mas eu tive que aprender nessa vida muito a colocar limites, assim, dentro das minhas relações, porque eu vivia num ambiente onde as pessoas sempre se comunicavam de uma forma muito violenta, e eu, canceriana, raiz, assim, sempre fui muito sensível. Eu sempre me machuquei e sempre deixei que as pessoas me machucassem muito. E foi num episódio de fúria meu, uns 3, 4 anos atrás, talvez mais já, gente, o tempo tá passando muito rápido. Mas eu tive um episódio de fúria em que, assim, eu cortei a relação naquela situação. Eu fiquei sem conversar com aquela pessoa. Eu não aceitei as desculpas que aquela pessoa me deu, porque era tipo assim, eu te machuco, eu te peço desculpas. Eu te machuco, eu te peço desculpas. Eu te machuco, eu te peço... E eu sempre aceitando. E eu sempre compreensiva e permissiva. Eu acho que eu me dizia assim, que eu era compreensiva com as pessoas. Eu vou compreender essa pessoa, eu vou compreender. Mas eu não estava sendo compreensiva, eu estava sendo permissiva. Porque conforme a pessoa agia de forma violenta comigo e me pedia desculpas, eu ficava ali. Tudo bem. Compreensiva, eu sou compreensiva. Não, eu tava permitindo que essa pessoa sempre me magoasse de novo, de novo, de novo. E foi num episódio de fúria, assim, que eu falei, não aceito tuas desculpas, não aceito. E passou 2 semanas, a gente sem se falar, assim, tipo, convivendo sem se falar. E quando eu consegui falar, eu disse, nunca mais. Nunca mais. Porque se isso acontecer de novo, a gente vai cortar relações. Isso é uma pessoa da minha família, gente. Então, assim, não é uma coisa muito fácil cortar relações com uma pessoa da nossa família. Mas eu lembro claramente daquela situação. E aquilo virou uma chave. Porque nunca mais aconteceu. E era um padrão que eu achava que ia se repetir pro resto da minha vida. E eu achava que em algum momento eu realmente ia ter que romper com aquela relação. Porque muitas características são favoráveis ao outro, né? Sim. Então, se não é o outro não vai fazer questão que a gente se transforme, porque tá favorável a ele. Tá cômodo. Tá cômodo pra ele. Até que a gente percebe que deixar o outro cômodo à custa de ficar incomodada se torna insustentável. Sim. Ou seja, a Lilith realmente
nasce e aparece e se sobressai tanto na vida quanto no mapa, no momento, quando a mulher percebe que ela já não tem mais como se adaptar. O adaptar está fazendo com que ela se mate. Sim. E ela, então, precisa se escolher, porque se ela não se escolhe naquele momento, ela fere um lugar que deveria ser intocado, e tem que ser intocado. Então, é realmente um ato de fúria, e por isso, muitas vezes, dito, né, como maléfico, como perigoso, como maldoso. Você não pode sentir isso. Você não pode sentir isso, você não pode sentir raiva. Acreditando que eu não podia sentir raiva, eu fui muito permissiva também na minha vida. A raiva foi uma das coisas mais libertadoras que eu senti. Tendo um pouco mais de clareza no momento que aconteceu comigo, foi possível eu perceber que eu não precisava fazer ela ser destrutiva e sair, sei lá, incendiando o mundo, entendeu? Dá vontade. A vontade existe, mas como eu já estava mais harmonizada com a minha Vênus, com a minha Lua, eu percebi o que eu não queria fazer, ou seja, queimar tudo não era valoroso para mim. Então eu poderia fazer isso dentro de coisas que eram princípios, mas não sentir raiva. Não. Exatamente. Não sentir Porque o não raiva. sentir, em algum momento, eu acho que muitas mulheres vão se identificar com isso, talvez não é tanto o nosso caminho, mas eu sei que muitas mulheres se identificam com isso pelos comentários que eu escuto, pelas conversas que eu tenho, que é algo do tipo, cara, eu sou muito explosiva, eu não posso sentir raiva porque eu sou muito explosiva, porque eu sou muito explosiva. Aí é justamente esse ponto. A minha Lilith tá solta, se soltou da coleira e foi pro mundo, e eu não tô com os outros dois aspectos do meu ser, que são a minha Lua e a minha Vênus bem nutridas, que são o que eu quero, quais são os meus valores, como eu me sinto. Porque aí pode ser que lá no meu aspecto lunar, né, tem algum gatilho que faz a minha Lilith sair correndo solta sem coleira, né? Mas se eu tenho a noção dos meus gatilhos emocionais, e se eu tô nutrida dos meus valores, eu sei o que eu quero. Eu não quero ser uma pessoa agressiva, eu estou nutrida do lugar de quem eu quero ser nessa vida, cara, eu consigo me portar para que a minha Lilith se imponha, mas não saia correndo sem coleira. Eu acho assim, formando uma imagem do que você estava falando, eu acho que a gente até solta ela da coleira. Sim, mas Lilith não tem coleira. Mas a gente tá ali cavalgando junto. Sim. Entendeu? Então, tipo, tem uma simbiose com aquilo. Tipo, a ponto de realmente libertar e manter em absoluto a integridade da psique feminina. E por mais que aqui a gente esteja falando bem direcionada para mulheres, isso compete ao feminino. Sim. Né? A gente vive isso mais fortemente por estar em um corpo de mulher e viver em uma sociedade que mulher tem as suas lições aí. Muitas. Mas é saber que ela está nos levando, ela é instintiva. Sim. Ela traz a mulher instintiva. Então, assim, a Lua traz a mulher que sente. Sim. A Vênus, a mulher que valoriza. E a Lilith é a mulher instintiva. Sim. E quais são esses instintos, assim? Porque cabe lembrar que a gente pertence ao reino animal. Sim, sim. Né? E por mais que tenha toda essa inteligência, tem uma parte instintiva. A gente é animal. Sim. Só que nós somos animais conscientes. Sim. Uma parte, eu acho. Eu acho que tem uma parte um pouco inconsciente. Uma parte poderíamos melhorar um tanto disso. Acho que estamos indo nesse caminho. Mas, então, assim, eu deixo porque o meu instinto sabe viver na Terra. Sim. Como uma memória que vem de lugares que a razão, a consciência, muitas vezes não sabe. Sim. Mas que acaba nos tirando e por isso, muitas vezes, isso pode ser doloroso e absolutamente transformador. Porque realmente te tira de um lugar e tu nem sabe exatamente onde tu tá indo. Sim. Só tu tem uma sede absurda e tu começa a andar e de repente tu tá lá no oásis, numa lagoa e
bebe, Isso. entendeu? Bebe do néctar da vida, volta pra si mesma. Eu acho que Lilith é... Aí eu tô sendo ousada. Mas Lilith é aquela força que nos traz pro sagrado feminino. Ela é aquela que nos chama de volta, assim. Lilith é a força oculta que tá ali nos lembrando. Existe um lugar em que o feminino é livre. Existe um lugar em que o feminino se expressa. Existe um lugar em que o feminino não tem que seguir esse monte de cagação de regra. Não julga. Não julga, caminha junto, se fortalece. Então, eu acho que Lilith, ela vem bem nesse lugar instintivo, tipo, na nossa ancestralidade existiu um feminino livre, e Lilith é a memória desse feminino livre que vem falar: ô minha filha, o que você tá fazendo aí, amuada, aprendendo como que fala, fazendo curso para aprender como que fala com macho. Mas o que é isso, sabe? Exatamente. E ela vem aqui, ela vem e dá aquela mexida na gente. E aí, claro, eu vou caminhar com isso e eu vou ficar muito mais forte quando eu tiver consciência emocional, minha lua bem nutrida, e quando eu tiver amor próprio. O meu senso de valor também muito bem nutrido. Aí Lilith, ela se torna indomável da melhor forma possível. A melhor amiga que a gente poderia ter, a melhor reconciliação com todos esses aspectos. E a gente segue essa sequência não ao acaso aqui de ter trazido Lua, Vênus e Lilith, justamente porque elas vão dando permissão para aprendizagens e percepções mais complexas do feminino. Mas é muito importante que a gente entenda que depois que eu já sei sentir, a possibilidade de tu ter uma nova emoção, que tu vai ter que descobrir de novo o nome daquilo, é imensa. Porque elas estão coexistindo e coabitando. Da mesma forma que um único ponto desses no mapa astral não responde sobre como é o feminino daquele ser, elas não estão existindo em separado na gente. Sim. É tudo junto e misturado. A clareza de saber fazer a pergunta para o lugar certo nos auxilia a relacionar-se entre todas elas. E quando a gente se relaciona bem ao mesmo tempo com Lua, com Vênus e com Lilith em nós, a relação entre mulheres e na sociedade também melhora. Sim. Porque se eu não tenho competição, comparação e exclusão dentro de mim, é muito mais possível que eu realmente viva isso nas minhas relações, na comunidade em que eu habito no planeta. Sim. Eu acho que aquele discurso que eu brinquei antes, assim, se torne uma mulher magnética, ninguém poderá resistir a você, esse é o feminino que ainda compete, que ainda quer ser maior que a outra, eu quero ser mais bonita, mais gostosa, eu quero... E o feminino real, esse feminino que a gente estuda aqui, é esse feminino que integra, que fala, eu tenho meu lugar e eu sei habitar esse lugar, mas eu sei que a Vanessa habita um outro lugar e que eu preciso dela também. E, sabe, a gente vai criando vínculos de comunidade mesmo entre mulheres, em vez de eu olhar para outra como, então ela acha que ela sabe mais do que eu. Eu e a Vanessa, a gente poderia super competir, né? A gente super poderia competir, porque a gente fala de vários assuntos em comum, e linguagens parecidos. diferentes. Mas a gente fala isso a partir de lugares tão diferentes que não tem porquê. E mesmo que a gente falasse da mesma coisa, da mesma perspectiva, nós somos pessoas diferentes falando sobre aquilo. Exato. E as nossas visões e experiências se complementam. Então eu acho que estar nutrida nesse lugar do feminino também é começar a perceber que a gente tem que estar em comunidade, a gente tem que estar mais juntas, a gente tem que estar trocando mais entre nós, porque isso nos fortalece muito mais do que a competição. Estar em comunidade, fazer com que isso seja aplicável. Sim. E é um momento importante que eu vejo na astrologia, sabe? Porque saber as suas características ainda não é viver. E para realmente incorporar aquelas características do teu mapa, é só se colocando na experimentação. Sim. E a experimentação, ela é comunitária. Ela é a gente se colocar
em relações, em grupos, em sociedades, em comunidades, em irmandades, para que esses próprios assuntos sejam aprofundados. E a gente acredita tanto que também estamos criando um espaço para poder fazer isso, né? Exatamente, garotas. Eu falei pra vocês ali no começo do episódio que eu andei passando por uns dramas pessoais, os meus dramas de canceriana. Gente, tava de aniversário também, tá? Então, antes do Não aniversário... existe inferno astral. Não existe podcast. inferno astral, mas assim, a canceriana antes do aniversário, ela fica num grau de dramas e, enfim, é uma coisa muito louca. Mas eu tive uma pequena crise de identidade aí umas semanas atrás. E foi isso, assim, que foi nascendo. Eu fui percebendo que eu tava habitando em lugares que não estavam sendo tão autênticos. Eu acho que minha Lilith meio que tava gritando, assim. Tava meio que querendo se soltar da coleira. Eu acho que eu tentei botar ela numa coleira. Eu acho que tu tentou botar ela numa coleira. Aí eu percebi que eu tô sentindo falta disso, assim, de comunidade, de estar com mulheres. E é isso que vai nascer, assim. Sagrada Mulher Rebelde não vai ser só mais um podcast, o podcast vai continuar, fiquem tranquilas, mas vai ter uma extensão desse podcast para quem quiser uma extensão desse podcast. Isso está nascendo, então a gente ainda está no meio desse fogo, do nascimento dessa comunidade. Em breve eu vou contar mais para vocês. Mas um dos passos que a gente vai dar é começar com encontros online, para a gente se encontrar, estar mais juntas, né? Ter encontros onde eu também possa ouvir vocês, não só ficar falando aqui, mas ensinar, conduzir, aprofundar e depois poder ouvir vocês. E no dia 22 de julho, dia 22 e 29 de julho e dia 5 de agosto, a gente vai ter a primeira oportunidade desse encontro, que vai ser um encontro online, um curso online. Eu não diria que é um curso, porque é realmente, de fato, um encontro, que se chama Deusas Cósmicas, onde em cada um deles a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto Lua, nesse assunto Vênus e nesse assunto Lilith, porque aqui a gente não tem espaço para falar tudo aquilo que a gente quer falar, né, Vanessa? Não. E daí trazendo um pouco mais de individualidade, porque aqui a gente também não tem como saber quantas e até onde chega, né? Mas ali sim a gente vai poder ouvir vocês também e trazer características mais específicas para cada uma, da posição da sua Lua, da sua Vênus, da sua Lilith, signos, casas, para auxiliar, clarear cada uma de vocês de quais são as características. É valioso a gente saber que a astrologia ela não determina, mas ela indica. Então ela dá boas setas de que se você for por ali, talvez, e de minha parte sempre deu um match, você vai realmente se sentir melhor consigo mesma, e não só melhor, assim. Se sentir mais autêntica e mais real. Verdadeira, em paz, em harmonia, em êxtase, em tudo que compete essa experiência, sabe? Sim. Então, o nosso convite está aberto para vocês. Esse encontro, ele vai ser a nossa primeira experiência como comunidade, tá? Então, ele vai ser um encontro onde a gente quer muito, claro que essas aulas ficam gravadas e vocês têm acesso depois, mas o nosso sonho aqui com esse encontro é que seja um momento para a gente estar junto com vocês. Então, no dia 22 de julho, a gente vai falar sobre Lua, os aspectos. A gente não vai falar tanto sobre os ciclos, porque eu acho que os ciclos vocês têm aqui a primeira temporada do podcast que fala pra caralho sobre isso. Espetacular. Mas a gente vai falar da Lua realmente como regente das nossas emoções e como que a gente navega com consciência através disso. No dia 29 de julho, a gente fala então sobre Vênus, Afrodite, amor próprio, magnetismo, como que a gente se empodera a partir deste lugar. E no dia 5 de agosto a gente fala sobre Lilith, a gente fala sobre a grande sagrada mulher rebelde e como habitar a nossa Lilith com consciência para que ela se torne essa que nos traz a nossa autenticidade, que nos traz a nossa voz, que nos ajuda nesse lugar da expressão, da autoexpressão, colocar limites, tudo isso de uma forma saudável, autêntica e verdadeira. Então a gente aguarda vocês para esse encontro. E depois disso, a gente ali já vai começar a contar também um pouquinho sobre como vai ser a nossa comunidade Sagrada Mulher Rebelde.
É isso, garotas. O link tá aqui na descrição. E eu espero vocês lá. Vanessa, tu quer deixar o teu Instagram aqui também, para as meninas conhecerem o teu trabalho? Sim, tô no Instagram, @vanessabolfone.astróloga, e vai ser uma alegria estar contigo, Sophie, nessa jornada e com todas vocês. Então, sejam muito bem-vindas. É isso, garotas. Até dia 22 de julho. Um beijo!